Já considerou alguma vez, entre tantas outras coisas da vida, por que razão quase todos nós somos um tanto negligentes? Negligentes no vestir, nas maneiras, no pensar, no modo de fazermos as coisas? Por que somos impontuais e, portanto, desatenciosos com os outros? E que é que põe ordem em todas as coisas, ordem no vestir, no pensar, no falar, na maneira de andar, na maneira de tratarmos os que são menos afortunados do que nós? O que é que produz essa ordem singular que não resulta de compulsão, de plano nenhum, de qualquer atividade mental deliberada? Já considerou isso? Sabe o que entendo por essa ordem? É estar sentado e quieto, sem constrangimento, comer com elegância, sem sofreguidão, ser calmo, descansado, mas ao mesmo tempo exato, claro no pensar e ainda sem limitações. O que é que produz essa ordem na vida? Esse é um ponto muito importante e penso que se uma pessoa pudesse ser educada para descobrir o fator que produz a ordem, isso seria muito significativo. A ordem, por certo, só desponta com a virtude. Porque se você não é virtuoso, não apenas nas pequenas, mas em todas as coisas, sua vida se torna caótica, não é verdade? Ser virtuoso, por si só, tem muito pouca significação. Mas quando você é virtuoso, a precisão no seu pensamento e ordem em todo o seu viver. E essa é a função da virtude. Mas o que acontece quando um homem se esforça para se tornar virtuoso? Quando se disciplina para ser bondoso, eficiente, considerado, atencioso, quando procura não magoar os outros, quando consome suas energias tentando estabelecer a ordem, lutando para ser bom. Seus esforços só o levam à respeitabilidade causadora da mediocridade mental. Esse homem, portanto, não é virtuoso. Já olhou atentamente para uma flor? Como é admiravelmente simétrica, com todas as suas pétalas. Não há nela também singular delicadeza, perfume e encanto? Quando um homem tenta ser ordenado, sua vida poderá ser muito precisa, muito regular, mas perdeu aquele predicado de delicadeza que só pode nascer quando, como na flor, não há esforço algum. Nosso problema é sermos precisos, claros e sem limitações. Veja, o esforço para ser ordeiro, cuidadoso, tem forte influência limitante. Se deliberadamente procuro pôr em ordem o meu quarto, se tenho a preocupação de colocar cada coisa em seu lugar, se estou sempre prestando atenção a mim mesmo, onde ponho o pé e etc., o que acontece? Me torno insuportável para mim próprio e para os outros. É com efeito uma pessoa enfastiante, aquela que está sempre procurando ser alguma coisa, cujos pensamentos são metodicamente arrumados, que escolhe um pensamento de preferência a outro. Essa pessoa poderá ser muito ordeira, muito clara, poderá empregar as palavras com precisão, ser muito atenta e atenciosa, mas perdeu a criadora alegria de viver. Qual é então o seu problema? Como ter essa criadora alegria de viver, ser sem limitações no sentir, amplo no pensar, e ao mesmo tempo preciso, claro e ordenado no viver?
Creio que a maioria de nós não é assim, porque nunca sentimos nada intensamente. Nunca aplicamos completamente a coisa alguma a nosso coração e nossa mente. Me lembro de ter certa vez observado dois esquilos vermelhos, de caudas longas e bastas e graciosas, perseguirem-se para cima e para baixo de uma alta árvore durante uns 10 minutos, sem pararem um instante, pela simples alegria de viver. Mas vocês e eu nunca conheceremos essa alegria, se não sentirmos as coisas profundamente, se não houver paixão em nossa vida. Paixão não para nos tornarmos benemerentes ou realizarmos uma certa reforma, mas paixão no sentido de sentirmos as coisas com toda a força. E só teremos essa paixão vital quando houver uma revolução total em nosso pensar, em todo o nosso ser. Já notou como somos poucos os que temos sentimento profundo a respeito de alguma coisa? Alguma vez você se rebelou contra seus mestres, contra seus pais, não apenas porque não gostou de alguma coisa, mas por ter um profundo e ardente sentimento de que não deseja fazer certas coisas? Se sente profunda e ardentemente em relação a uma coisa, verá que esse próprio sentimento, de maneira singular, traz uma nova ordem à sua vida. Ordem, apuro, clareza no pensar, não são em si muito importantes, mas tornam-se importantes para o homem que é sensível, que sente profundamente, que se acha num estado de perpétua revolução interior. Se sente intensamente a sorte do infeliz, do mendigo que recebe a poeira no rosto quando passa o carro do milionário, se é altamente receptivo, sensível a todas as coisas, então essa própria sensibilidade traz ordem e virtude. E considero muito importante que tanto o educador como o estudante compreendam isso. Nesse país, infelizmente, como no resto do mundo, somos tão indiferentes que não temos sentimento profundo por coisa alguma. Muitos de nós somos intelectuais. Intelectuais no sentido superficial de sermos muito hábeis, cheios de palavras e teorias sobre o que é correto e o que é incorreto, sobre como se deve pensar, o que se deve fazer. Mentalmente, somos altamente desenvolvidos, mas interiormente há muito pouca substância ou valia. E é essa substância interior que produz a ação correta, que não é a ação segundo uma ideia. Eis porque devem ter sentimentos muito fortes, sentimentos de paixão, de cólera, para os observar, para brincar com eles e descobrir a verdade que encerram. Porque se você se limitar e reprimi-los, se disser, eu não devo me encolorizar, não devo me apaixonar porque é errado, verá que sua mente irá se fechando gradualmente numa ideia e, consequentemente, se tornará muito superficial. Pode ser imensamente talentoso, possuir um saber enciclopédico, mas se não houver a vitalidade do sentimento intenso e profundo, sua inteligência será como uma flor sem perfume. É muito importante que compreenda todas essas coisas enquanto esteja jovem, porque assim, quando crescer, será um verdadeiro revolucionário. Revolucionário não de acordo com uma certa ideologia, teoria ou livro, porém revolucionário no sentido total da palavra, de ponta a ponta, como entes humanos completos, tão completos que não restará um só ponto contaminado pelo velho. Sua mente será então fresca e inocente,
e, portanto, altamente capaz de criação. Se não alcançar a significação de tudo isso, sua vida se tornará muito insípida, porque será esmagado pela sociedade, por sua mulher ou marido, por teorias, por organizações religiosas ou políticas. Por isso que é tão importante que seja educado corretamente, o que significa que deve ter mestres capazes de te ajudar a romper a crosta da chamada civilização, para não ser meros autômatos, porém indivíduos com uma canção dentro de si mesmos e, portanto, entes humanos felizes e criadores. Pergunta: o que é a cólera e por que nos encolerizamos? Resposta: se eu piso no seu pé, ou te belisco, ou tomo alguma coisa de você, você não fica irritado? E por que não deve se irritar? Porque acha que a cólera é coisa má? Porque alguém disse isso para você? Muito importa, pois, verificar por que uma pessoa sente cólera, e não apenas dizer que é mal encolerizar-se. Por que você se encoleriza? Porque não gosta de ser magoado. E isso corresponde a uma necessidade humana normal, a necessidade de sobrevivência. Acha que não deve ser utilizado, esmagado, destruído ou explorado por nenhum indivíduo, governo ou sociedade. Se alguém te bate no rosto, você se sente insultado, humilhado e não gosta desse sentimento. Se a pessoa que te ofende é grande e forte e não pode revidar, trata seu turno de magoar outra, de desforrar-se em seu irmão, sua irmã ou seu criado, se o tiver. Assim se mantém vivo e ativo o sentimento de cólera. Em primeiro lugar, é uma reação natural. O evitar ser magoado ou ofendido. Que direito têm os outros de te explorar? Assim, para evitar ser magoado, trata de se proteger, de levantar uma defesa, uma barreira. Interiormente, construi uma muralha ao redor de você mesmo para não ficar exposto, receptivo. E dessa maneira você se torna incapaz de investigar e explorar, de sentir intensamente. Declara que a cólera é uma coisa má e a condena, assim como condena vários outros sentimentos. E assim, gradualmente, você se torna árido, vazio, sem sentimentos intensos. Compreende? Pergunta: por que amamos tanto a nossa mãe? Resposta: você ama sua mãe se detesta o seu pai? Preste toda atenção. Quando ama muito alguém, exclui os demais desse amor? Se realmente ama sua mãe, não ama também o seu pai, a sua tia, o seu vizinho ou o seu criado? Não tem antes o sentimento de amor e depois amor por alguém em particular? Quando você diz, amo imensamente a minha mãe, não tem então toda a consideração por ela? É então capaz de causar-lhe desnecessárias inquietações e desgostos? Se tem consideração a sua mãe, não a tem também a seu irmão, a sua irmã, a seu vizinho? Se assim não é, não ama realmente a sua mãe. Trata-se apenas de uma palavra, de uma conveniência. Pergunta: estou cheio de rancor. Você pode me ensinar a amar? Resposta: ninguém pode te ensinar a amar. Se as pessoas pudessem ser ensinadas a amar,
O problema do mundo seria muito simples, não acha? Se pudéssemos aprender a amar num livro, assim como aprendemos matemática, esse nosso mundo seria uma maravilha. Não haveria ódios, nem exploração, nem guerras, nem separação entre rico e pobre. Veríamos todos muito amigavelmente uns com os outros. Mas o amor não se adquire tão facilmente. É muito fácil odiar, e o ódio, a seu modo, une as pessoas. Cria fantasias de todo gênero, promove a cooperação em várias formas, como na guerra. Mas o amor é muito mais difícil. Não pode aprender a amar, mas o que pode fazer é observar o ódio e mansamente o afastar de você. Não batalhe contra o ódio. Não diga o quanto é terrível odiar, mas veja o ódio em sua essência própria e o deixe extinguir-se por si mesmo. Ponha-o à margem. Ele não é importante. O importante é não deixar o ódio criar raízes em sua mente. Compreende? Sua mente é um solo fértil e qualquer problema que se apresenta, se lhe dá tempo suficiente, nela se enraiza como erva daninha e depois será muito difícil arrancá-lo. Mas se não dá tempo ao problema para enraizar-se, ele não terá onde crescer e murchará até morrer. Se dá aso ao ódio, se lhe dá tempo para enraizar-se, crescer, amadurecer, ele se torna um problema formidável. Mas se cada vez que o ódio surgir, o deixar passar sem te atingir, verá que sua mente se tornará muito sensível, sem ser sentimental. Assim, ela conhecerá o amor. A mente pode buscar sensações, desejos, mas não pode buscar o amor. O amor deve vir à mente. E uma vez presente, ele não se divide em amor sensual e amor divino. É só amor. Eis o que o amor tem de extraordinário. É a única qualidade que pode abarcar a totalidade da existência. Pergunta: o que é a felicidade na vida? Resposta: se deseja fazer algo agradável, pensa que será feliz se o fizer. Pode desejar se casar com o mais rico dos homens ou a mais bela das moças, ou passar num certo exame, ou ser elogiado por alguém, e pensa que, alcançando o que deseja, será feliz. Mas isso é felicidade? Não é coisa que depressa se esvai, como a flor que desabrocha de manhã e murcha à noite? Entretanto, assim é a nossa vida. E só isso o que desejamos. Nos satisfazemos com tantas coisas superficiais, possuir um carro ou ter um emprego seguro, sentir emoções passageiras a respeito de alguma futilidade, como um menino que é feliz soltando seu papagaio na ventania e momentos depois está em lágrimas. Assim é a nossa vida, e com ela estamos satisfeitos. Nunca dizemos: aplicarei meu coração, minha energia, todo o meu ser a descobrir o que é a felicidade. Nós não levamos isso a sério. Não sentimos intensamente a esse respeito e, por isso, nos satisfazemos com insignificâncias. Mas a felicidade não pode ser buscada. Ela é um resultado, um produto secundário. Nenhuma significação tem ir ao encalço da felicidade. A felicidade vem sem ser chamada. E no momento em que você se torna cônscio de ser feliz, já não é feliz. Não sei se já percebeu isso. Quando sente, subitamente, muita alegria, por causa de nada em particular,
está fruindo a liberdade de sorrir e ser feliz. Mas se você se torna cônscio disso, nesse mesmo momento o perde, não é verdade? Torna-se consciente de ser feliz ou buscar a felicidade é acabar com a felicidade. Só há felicidade quando o eu e suas exigências foram postos à margem. Nos ensinam muitas coisas de matemática. Passa os dias estudando história, geografia, física, biologia e etc. Mas reserva algum tempo, você e seus mestres, para refletir sobre essas importantíssimas questões. Alguma vez ficou sentado, quieto, com o dorso ereto, imóveis, para conhecer a beleza do silêncio? Deixou alguma vez a sua mente à solta, não para se entreter com coisas insignificantes, mas para viajar livre e amplamente e profundamente, explorar e descobrir? Sabe o que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no mundo é uma projeção do que está acontecendo no interior de cada um de nós, pois o que somos, o mundo é. Vivemos quase todos agitados, dominados pelo espírito de aquisição e posse, pelo ciúme e condenando outras pessoas. A mesma coisa, exatamente, está acontecendo no mundo, apenas de maneira mais dramática e mais cruel. Mas nem você, nem seus mestres passam algum tempo refletindo sobre tudo isso. E só quando passa algum tempo, cada dia, refletindo sobre essas questões, existe a possibilidade de realizar uma revolução total e de criar um novo mundo. E é necessário criar um novo mundo. Um mundo que não represente uma continuação em forma diferente dessa mesma sociedade corrompida. Mas não pode criar um mundo novo se sua mente não está alertada, vigilante, intensamente cônscia. Por isso, tanto importa, enquanto jovens, aplicar algum tempo a refletir sobre essas importantíssimas questões. E não apenas passar os dias estudando algumas matérias que a nada conduzem senão a um emprego e à morte. Considere, pois, seriamente essas coisas, pois em virtude dessa consideração, nascerá um extraordinário sentimento de alegria e de felicidade. Pergunta: o que é a vida real? Resposta: o que é a vida real? Um menino fez essa pergunta. Brincar, jogar, comer coisas boas, correr, saltar, empurrar. Para ele, isso é a vida real. Veja, dividimos a vida real e falsa. Vida real é fazer aquilo que gosta de fazer, com todo o seu ser, de modo que não haja nenhuma contradição íntima. Não haja guerra entre o que está fazendo e aquilo que pensa que deveria fazer. A vida, então, é um processo totalmente integrado em que há muita alegria. Mas isso só pode acontecer quando não estamos psicologicamente na dependência de ninguém, de nenhuma sociedade, quando há completo desapego interior. Porque só assim temos a possibilidade de amar realmente o que fazemos. Se você acha num estado de revolução total, não importa se cultiva um jardim, ou se torna o primeiro-ministro, ou outra coisa qualquer. Ama o que faz. E desse amor nasce um extraordinário sentimento de criação.